É oficial, Pedro Rocha está fora do Clube do Remo. O atleta se despediu das redes sociais e não jogará a Série A pelo Clube do Remo em 2026. Além disso, a gente também fala sobre os atletas que já têm contrato renovado ou pelo menos apalavrado com o Remo para o projeto Série A 2026. Vem que o Remo quer chicota. E antes de falar dessas últimas notícias, a gente deixa sempre os pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte os nossos conteúdos e se você tem algum amigo, algum parceiro remista que ainda não conhece o projeto RemoCast, manda esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa de debate sobre Clube do Remo da internet. Galera, Pedro Rocha confirmou aí que não vai permanecer no Clube do Remo para 2026. A gente tem mais fotos aqui, tá aí o Pedro Rocha segurando Nazinha, né? Ela que provavelmente influenciou bastante nesse desempenho. Para quem não se lembra, o Pedro Rocha começou muito mal o Campeonato Paraense, né? Não teve nenhuma uma atuação de destaque, pelo menos eu não me recordo. O crescimento do Pedro Rocha se deu, sem dúvida nenhuma, na Série B, na competição que ele foi, sem dúvida, extremamente importante, mas no Campeonato Paraense foi mal. Mas só lembrando, a Nazinha só ajuda quem está jogando aqui em Belém, viu, Pedro Rocha? Não esquece disso. Aí mais uma foto aí do Pedro Rocha, eu acho que esse jogo aí foi contra o Avaí ou contra o Novo Horizontino, acho que é Novo Horizontino, é o Remo que não tem tradição de colocar nome de jogador, colocou, acho que foi contra o Novo Horizontino. Então, o artilheiro da Série B, Pedro Rocha, se despediu nas redes sociais, né, no Instagram, ele colocou essa carta aberta aí, não de alma aberta, né, que ele fala cada gol que eu fiz com essa camisa, foi mais que um gol, né, aquela situação toda lá, mas eu gostaria de destacar esse ponto aqui, galera, eu vivi aqui como nunca, e nunca vou esquecer não, aqui ó, mas no futebol, assim como na vida, os ciclos também terminam. Eu preciso seguir, preciso caminhar. A vida está me chamando para novos desafios, mas quero que vocês saibam, vocês ficarão comigo. Eu acho que esse parágrafo ele confirma uma coisa. O Pedro Rocha não quis permanecer no Remo para 2026, né? Que isso fique claro, né, para toda a torcida remista. Esse parágrafo confirma isso. Pedro Rocha ele não quis permanecer. A diretoria fez todo o esforço financeiro possível, o Remo não pode fazer nenhuma loucura financeira, está fazendo montagem do elenco agora, né? Ofereceu o que era possível e o atleta optou por não permanecer. E eu acho que nessa situação, galera, não há muito o que fazer, né? O Remo, se o atleta não quis permanecer, não teve o que fazer. Então ele termina lá dizendo: Remo, vocês não foram só parte da minha carreira, foram parte de mim e sempre serão. Com o coração cheio de gratidão, muito obrigado, Nação Azulina, vocês marcaram para sempre com carinho, Pedro Rocha. Então essa aí foi a nota de despedida do Pedro Rocha. O que vocês acharam dessa saída aí? Muito está se especulando, né? A gente não sabe qual é o destino. Quando a gente souber o destino, a gente vai comentar, né? Mas muita gente falando aí, Mirassol, Curitiba. Não sei se é verdade, vamos esperar as informações, porque assim, uma coisa é o cara ganhar muito dinheiro ou disputar uma coisa, uma competição maior, mas assim, você ir para um outro time que vai disputar a mesma competição para ganhar talvez o mesmo valor financeiro, porque a proposta do Remo financeiramente foi muito boa, eu acho que é o seguinte, se optou por sair e nessas situações, outra coisa, o cara ir para o mundo árabe, ganhar os petrodólares, né? Mas enfim, quem é a gente para definir a carreira do jogador, mas eu só acho o seguinte, a gente não tem que idolatrar jogador que não, optou por não permanecer. Né? Jogador que opta por sair, a gente tem que ter só agradecer o profissional. O Remo pagou e o cara jogou, né? Nada mais do que isso para jogadores que optam por sair do clube do Remo. O que tu achou dessa saída? Eu acho que do ponto de vista de planejamento, né, galera, é um baque muito grande, principalmente porque o Remo já perdeu
o Caio Vinícius, que foi o capitão do acesso, era ali uma estrutura importante do meio de campo, e agora perde o cara de destaque, né? Voltando a repetir, ele cresceu ali na reta final do campeonato, né? Mas vinha de temporadas ruins, fez um campeonato paraense não muito interessante. Então, futebol é muito dinâmico, né? Não adianta também você pagar 1 milhão, 1,5 milhão para um jogador, que às vezes a coisa não acontece. Então é preciso ter muita calma nessa hora. Se não quis ficar, é como o Clube do Remo disse, né? Emitiu nota oficial. O Clube do Remo agradece o atleta Pedro Rocha o seu ciclo após uma temporada como artilheiro vestindo azul marinho. Foram 44 jogos, 19 gols, 9 assistências, exemplo de entrega, profissionalismo e respeito ao Clube do Remo. Obrigado pelo Rocha. Uma nota protocolar. Você vê que o desempenho foi muito, muito importante, né? 44 jogos, 19 gols e 9 assistências. Eu já ouvi gente falando que foi a melhor temporada dele, né, como jogador, mas o cara optou por ir buscar novos ares, então que assim seja feito à vontade. O Clube do Remo vai continuar ali na sua preparação e precisa, né, fazer as substituições à altura dos jogadores que deixaram, a exemplo do Caio Vinícius, a exemplo do Pedro Rocha, né? O Pedro Rocha saiu e começa a pipocar a especulação na, 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 nas redes sociais, muitas vezes até por jornalistas, né? Aí é como a gente fala para vocês, o Remocast ele não é imprensa. O Remocast não está do lado de dentro do campo. O Remocast está apoiando e bebendo do lado do torcedor. Nós somos torcedores. A gente pega notícias e traz ao debate para junto do torcedor. Mas o que a gente vê um pouco na imprensa, né, é o seguinte, é muita confusão, sabe? O exemplo do técnico é isso, ó, já se falou que o Guto sai, que o Guto fica, que era o Mozart, que era o Cuca, que era o Renato Gaúcho, e a bola da vez é o Thiago Nunes, né? Não sei até quando vai ser, ou se realmente vai ser esse, né? E depois que o Pedro Rocha saiu, comunicou, o Remo soltou nota oficial, já começou a pipocar o nome de Aleph Manga. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam pesquisar mais, né, porque muitos desses nomes foram ditos de imprensa, dos treinadores, e as pessoas também, né, esse negócio, eu sei que às vezes é ansiedade, mas eu acho que isso acaba tumultuando um pouco, né. Então vamos ver quem vai ser o substituto, aí quando a gente souber, a gente comenta aqui, vamos ver para onde Pedro Rocha vai, que a gente vai comentar aqui, dar aquela cornetada com certeza, né, porque saiu, merece uma cornetada, né, irmão? E quem fica são esses nomes já confirmados, né? Marcelo Rangel, Igor Vinhas, tá? Pavânia, que estava com o pé fora do Clube do Remo, aparentemente vai permanecer. Marcelinho e o último, né? O Sávio. Esses são jogadores aí, eu acho que não tenho nenhuma ressalva em relação aos jogadores que ficam, porque a gente não pode fazer mudanças, né? Trocar 70, 80, 90% de um plantel, né? Eu acho que essa troca ela precisa ser gradual ao longo da temporada. O Clube do Remo tem muitas competições, então esses jogadores que eventualmente, estou falando o nome de ninguém, mas se não servir para a Série A, vai servir no Paraense, vai servir para uma Copa do Brasil, uma Copa Verde, naquele início, Copa Norte. Então é preciso que a troca seja gradual, então acho importante renovar com alguns nomes e já correr no mercado atrás desses nomes importantes que saíram, que foi o Caio Vinícius e agora o seu Pedro Rocha aí, que optou por não ficar, não custa lembrar sempre disso aí. A gente vai deixando aí um forte abraço para todo mundo, assim que sair novas notícias confirmadas, a gente comenta aqui no RemoCast e traz para o debate com o torcedor azulino. Valeu, galera, forte abraço, tamo junto.